Hoje nós vamos falar um pouco sobre os 248 sub-weapons ocultos de Castlevania Round of Blood e de algumas outras coisinhas que eu acho interessante encaixar nesse vídeo. Enfim, eu já estava praticamente devendo fazer um vídeo desse jogo por causa das sugestões, mas de início eu pensei que seria muito difícil editar a memória do PC Engine, mas foi bem mais fácil do que eu pensava. Eu até criei um pequeno mod parecido com o Easy Mode, até porque eu vim do Castlevania Symphony of the Night. Eu pensei em fazer algo parecido ao que eu fiz pro Drácula X do Super Nintendo, dando a possibilidade de trocar os sub-weapons usando os botões L e R do controle durante qualquer momento do jogo, mas não deu tão certo assim e eu vou mostrar o porquê mais pro final do vídeo. De qualquer forma, vamos terminando logo com a introdução e indo direto para esses sub-weapons ocultos. Vamos nessa! No Round of Blood, nós temos o total de 8 combinações de sub-weapons diferentes e que de fato foram programados para o jogador usar durante todo o game. Está aí na tela a ordem desses sub-weapons na RAM, pelo menos os do Richter, né? Como você pode ver, dos sub-weapons iniciais, os que estão, digamos, no range dos sub-weapons que realmente foram preparados para o jogo, o sub-weapon de valor 1 é um pouco diferente dos demais e está até fora das 8 combinações que eu citei no início do vídeo. Ele é até funcional, mas ele é incompleto. Jogando com o Richter, por exemplo, ele tem uma habilidade, mas não gasta corações também. E pelo que eu joguei, em momento algum eu vi esse sub-weapon sendo usado. Jogando com a Maria, por exemplo, o jogo dá um soft lock, ele trava mesmo. Então dá pra dizer que é algo bem experimental. Jogando com o Richter, o especial é bem parecido com o especial do Machado, só que ao invés de ter os machados, ele puxa os sprites do último especial de sub-weapon que foi usado. Sub-weapon é uma palavra meio difícil de falar, né? É algo bem estranho, tanto que se fizer o especial do Machado antes de usar ele, o sprite se encaixa perfeitamente, mas até onde eu vi, não causa nenhum mal ao game. Claro, isso jogando com o Richter, né? Até porque ele tá dentro da faixa dos sub-weapons do jogo. Mas isso é diferente dos outros 248 sub-weapons, que no meu caso eu consegui até danificar o meu save do jogo ao forçar o uso através da RAM. E tá, se você não tá entendendo o que são esses 248 sub-weapons, é simples. O jogo usa um endereço de 1 byte sem sinal para armazenar qual sub-weapon o personagem tem. Nesse endereço dá para armazenar qualquer valor entre 0 e 255 em decimal, totalizando 256 combinações diferentes de sub-weapon. Interessante, né? Mas não significa que programaram alguma coisa para isso, entendeu? E tá, quais são os resultados ao usar esses sub-weapons? É aí que tá o problema. Como é tanta coisa que não foi programada para o jogo, não tem como mostrar todos, já que vai depender de tantas coisas que fica difícil de mostrar tudo. Mas tem algumas combinações que trouxeram um resultado interessante que eu acho bacana colocar nesse vídeo. O primeiro que eu vou mostrar aqui é o sub-weapon de valor 11. Foi esse que praticamente danificou meu save do jogo. Como vocês podem ver, durante o uso desse sub-weapon, o jogo ele travou e até chegou a reiniciar o sistema. Depois disso, ele praticamente corrompeu os meus saves ali de uma forma um tanto quanto estranha. Ele criou do nada 2 saves bugados onde não tinha nada. Esses 2 saves bugados têm a maioria das coisas já liberadas, como a Maria, só que não tem o seletor de fases. É meio bizarro, né? Além disso, dá pra ver algumas coisas bem bugadas nos menus. Fora isso, tá tudo tranquilo. O próximo é o sub-weapon de valor 12. Esse causou uma quantidade absurda de bugs visuais. O milagre seria se não tivesse bugs visuais, né? Mas esse aqui em específico teve algo interessante no final. O sprite do Richter foi substituído por esse, que coincidentemente é um dos conteúdos do jogo que não foram usados. Eu consegui essa informação em um site chamado The Current Room Floor. Eu agradeço a quem já me recomendou esse site, enfim. Já o resto dos sub-weapons dá pra resumir em poucas palavras. O efeito mais comum é que o jogo trava. Se não trava, ele naturalmente reinicia o console ou muda completamente as paletas de cores da fase carregada no momento, ou ele desativa completamente a colisão, teletransporta o Richter para outro lugar. Tem alguns aqui que inclusive eu nem vou mostrar, já que pode ser visualmente desconfortável. Tem esse aqui com a Maria, que por coincidência é o sub-weapon de valor 11 também. Tipo assim, do nada desce uma cópia da Maria voando. E o jogo inteiro vai pro saco logo em seguida. É algo meio esquisito, né? Agora, em relação aos mods e coisas pra tentar, sei lá, mexer um pouquinho no jogo, brincar um pouco com o jogo, foi algo que eu já fiz pro Drácula X do Super Nintendo. Seria um mod de NoClip. Isso é claro para fazer testes e tudo mais. Mas não deu tão certo assim, já que pelo que eu vi, parece que existem vários endereços da memória com as coordenadas de cada camada do cenário. Daria tanto trabalho que eu nem comecei um script.
mas pelo menos eu consegui brincar um pouco com esses endereços, permitindo que eu ultrapassasse, por exemplo, o gatilho de mudança de cenário bem no início da Diner of Flames, dando de cara com outro conteúdo do jogo que foi cortado, que parece ser um chefe. Mas eu não encontrei muito além disso. Questão do mod de mudar os sub-weapons usando os botões do controle, o problema foi o seguinte: tem várias maneiras de capturar os inputs do jogo, mas naturalmente eu sempre tento pegar os inputs da memória do console, aproveitando os botões do controle que não foram usados. Assim, independente do controle que foi configurado no emulador, ele vai funcionar. Mas tem um pequeno problema: o jogo usa o controle de 2 botões do PC Engine, praticamente todos os botões já estão ocupados, logo não tem espaço para fazer o que eu quero. Então eu acabei adaptando isso no teclado, que não foi lá a melhor coisa que dava para fazer, mas isso já quebra um galho para fazer os testes. E esse script de mudar os sub-weapons eu não usei durante o jogo, tá? Só para fazer os testes. Em relação ao Easy Mode que eu fiz, que foi sim esse que eu usei para jogar, nele eu criei um tipo de regeneração de vida. Então a cada meio segundo eu ganho 1 de vida. O personagem tem 92 de HP, para quem não sabe, tanto que se terminar a fase com HP cheio, é esse o valor que vai aparecer na pontuação. Eu também fiz algo para ter vidas infinitas, mas né... E dá pra ver que, bom, eu sou bem ruinzinho, né? Eu fiz tanta modificação pra facilitar o jogo que... Bom, esse é o final do vídeo. Se você assistiu até aqui, eu não tenho nem como agradecer. Se você tem qualquer coisa a dizer, você pode deixar aí nos comentários, beleza? Então, nós nos vemos por aí.